começando mais um Bola na Rede, estamos invadindo a sua madrugada desta segunda-feira. Hoje o programa tá quente, tem muita reclamação, principalmente em relação ao VAR. Estou aqui ao lado do nosso convidado, Paulo Sérgio. Bom dia, bom tê-lo de novo no Bola, Paulão. Bom dia, Fefon, bom dia a todos vocês de casa. Vamos ficar ligados aí que tem muita coisa boa aí. A rodada pegou fogo, rapaz. E vamos começar então com o jogo do Corinthians. Dá uma olhada, porque o Corinthians acabou perdendo de virada para a equipe do Cruzeiro, né, por 2-1. A gente vai ver o primeiro gol do Fagner, como vocês estão vendo aí, o gol de número 11.000 do Corinthians, né, e o Fagner não marcava há 3 anos e meio. Aí o árbitro acaba marcando o pênalti do Bruno Mendes. Primeiro ele marcou escanteio, como vocês podem ver, aí o VAR chamou ele, dizendo que o Bruno Mendes colocou a mão na bola e ele foi consultar o VAR, olha lá. Olha o árbitro indo consultar o VAR e aí ele dá o pênalti a favor do Cruzeiro. O Fred empata o jogo, coloca no canto esquerdo do Walter, que substituiu o Cássio, né? Teve muita polêmica, né? Teve muita polêmica, né? Nessa rodada em questão do VAR. Olha algo o gol do impressionante, Ederson, a arbitragem. Mas ali o zagueiro não pode parar. Por mais que o árbitro levante a bandeira, vai lá, faz a falta, segura. Pô, pelo menos dá aquele miguezinho. Pô, você levantou a bandeira, por isso que eu segurei o cara. Agora, não pode parar no lance, tem que continuar até que tirar a bola. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar com mais detalhes esse lance e o Duílio deu uma chamada nos jogadores do Corinthians por causa desse lance. Antes, o diretor do Corinthians garantiu a permanência do técnico Carille no cargo, mesmo o Corinthians indo de mal a pior. Vamos dar uma olhada. O Corinthians não vai trocar de treinador, o Fábio tem contrato até o fim do ano que vem. A gente sabe que o momento não é bom, que a gente tem que melhorar, mas eu vim aqui, não é normal, estou aqui justamente por isso, para falar que não existe essa possibilidade, todos que falarem por aí só vão estar prejudicando o Corinthians, não existe conversa com outro treinador, não existe nada, o Fábio continua com a gente. Então esse aprendizado que eu tive, e a principal delas foi aquela do Tolima, né, quando todo mundo achava que tinha que sair o Tite, e uma pressão muito grande. E o Andrés naquele período bancou e depois o Corinthians foi muito vitorioso. Se há uma mudança naquele momento, será que ia acontecer tudo? A gente não sabe. O Duílio veio falar porque o Corinthians havia, segundo as notícias, conversado com o Thiago Nunes, do Atlético Paranaense, durante a semana. O Corinthians faz bem em manter o Carille? Afinal, são 5 jogos sem vitória já, hein, Paulo? E outra coisa, Fefon, desde o início da temporada, quem iria falar que o Corinthians ia ficar em 4º lugar? Quem daria? Não, o Corinthians estava fora. No início da temporada era Cruzeiro, Grêmio, Palmeiras, próprio Flamengo. Essas equipes aí eram as mais cotadas para estarem lá na disputa. O Corinthians, com o Carille, fez mais daquilo que era esperado, né? Então agora vem a fase ruim. Isso é normal em qualquer equipe. E muito bem faz a diretoria a permanência do treinador. Até porque o Carille já demonstrou e já tirou o Corinthians de muitas situações difíceis. Agora, o Carille lembrou muito o caso do Tite contra o Tolima, né? A continuidade, a gente sempre fala aqui que técnico tem que ter continuidade. Aí vai um monte de gente e fala que ele tem que sair. Não há uma discrepância muito grande em cima dos acontecimentos? Mas é sempre a imprensa, né? Por mais a imprensa, um outro torcedor, um outro da diretoria começa a fazer aquela pressão. Eu já vi alguns da imprensa aí, não tem que tirar nada, não. Para mim tem que permanecer o Carille. Não, o Carille depois da entrevista causou um desânimo no grupo, causou nada. Hoje em dia, se o treinador não puder falar aquilo que ele pensa, tá tudo errado então. Então ele expressou aquilo que ele pensa, tem que dar um chacoalhão nos jogadores e a permanência do Carille é a melhor solução que tem para o Corinthians até agora. O que ele precisa fazer para modificar, para fazer esse Corinthians jogar? Porque o Corinthians está criando pouco, né, Paulo? Não, sem dúvida nenhuma. Até os próprios jogadores assumiram essa culpa, que estão rendendo pouco. Então é um momento dos jogadores também se unirem juntamente com o treinador para dar a volta por cima. E, logicamente, essa união pode tirar o Corinthians dessa situação. Ó, já que a gente tá falando do Carille, ele foi expulso durante a partida, né? Porque ele reclamou demais do segundo gol do Cruzeiro, o gol da vitória do Cruzeiro, que foi o gol do Ederson, né? Que ele saiu livre. E o Carille disse que não falou nada pro árbitro, que foi injusta a expulsão. Vamos ver. Foi um erro,
acabou me expulsando, não falei nada demais, meio que se perde. Ó, ele disse que foi um erro. Vamos soltar em tela cheia, o Luiz Maceda vai soltar pra gente a expulsão do Carille, que eu quero ouvir do Paulo Sérgio. Ele falou mesmo ou não falou? Na súmula o árbitro disse que sim, que ele falou poucas e boas. Olha lá, ó como o Carille se expressa nesse momento, Paulo. Não, ele acaba de falar, o Carille falou que ele não falou nada demais, né? Então, ele tá falando, tá errado que o Bandeira levantou. Ele não pode. Mas ele toma amarelo e continua falando mesmo depois do amarelo. Olha lá, Paulo. É um nervosismo, é a situação toda, é um momento, a arbitragem também não ajuda nesses momentos. Nós vemos uma arbitragem muito rigorosa, o VAR tá trazendo muitas confusões na arbitragem, já vista no jogo do São Paulo hoje, do Avaí, a expulsão do jogador do Avaí. Então, precisa ter muita cautela agora, o próprio Carille muita calma, porque hoje o resultado já não é favorável. E o Carille, inclusive, entrou em pé de guerra com a torcida, porque depois do jogo a torcida do Corinthians cobrou demais do time e o Carille saiu em defesa. Dá uma olhada. Discordo totalmente dessa questão de raça e de vontade. Eu já falei, pelas partidas que nós estamos fazendo, se a gente não tivesse correndo, estaria perdendo muito, com mais gols, né? Então, não tem nada para falar sobre isso. Quem está certo? A torcida ou o Carille? Não, os erros individuais, as falhas individuais na própria partida não quer dizer que a equipe não está jogando com vontade. Está jogando com vontade, mas os erros que estão surgindo de individuais, isso está fazendo que o Corinthians venha ter essas derrotas. Então a gente tem que ter muita calma, perceber aquilo que está acontecendo para não atrapalhar o andamento futuramente. Inclusive, teve um lance que foi muito polêmico, muito comentado, que foi o segundo gol do Cruzeiro, o gol do Ederson, né? Porque o bandeirinha teria levantado a bandeira, depois abaixado, levantado de novo, e aí vários personagens, né, que estavam neste lance falaram sobre isso, inclusive o Duílio deu uma bronca nos jogadores do Corinthians. Dá uma olhada. Muito automático do jogador, eu acho que quando o bandeira levanta, até onde a gente sabe, ele é instruído, espera o lance acabar para poder levantar a bandeira. Ele acabou levantando antes, a gente olha e é automático a gente parar. A orientação para eles é não levantar, mas a nossa, né, professor, também para o time é não parar. Eu acho que não, cara, tá no automático. Quem joga bola, eu acho que quem tá ali dentro sabe que quando o cara levanta a bandeira, para, é automático isso aí. O que foi passado que o Bandeira tem que esperar o lance terminar para depois levantar, levanta no meio. E eu agora vou mostrar uma coisa. Vamos soltar os lances do Gustavo. Porque é o seguinte, ele começou com o Gustavo no lugar do Wagner Love. Wagner Love no banco. Num jogo em que o Wagner Love é muito mais experiente, o Corinthians precisava vencer. Vamos soltar em tela cheia os erros do Gustavo. Olha só, Paulo, ó. Aí perde o kick da bola, ó. Olha que beleza. Ó. Já perdeu aí. Aí tem mais um outro lance. Ele perde a bola e faz a falta. Tá vendo? Neste outro lance aí, erra a cabeçada. Ele perde o tempo de bola. Aí na hora recebe livre, olha o que ele faz, ó, olha lá, chuta desse jeito. E ainda no segundo tempo, ele pede um pênalti e ele caiu sozinho, pô. É a questão de ritmo de jogo. A situação também não é favorável. Há uma pressão. Esse lance, né, que ele foi o único bom. Bate pronto, né, tirando do goleiro. Mas é um jogador que ele não tem que estar aí. Ele tem que estar no ataque, né? Não tem que ficar na parte defensiva. A gente sabe das limitações do Gustavo, mas é aquele negócio. Ele precisa aprender e saber, entender que o mais forte dele é dentro da área. Mas você iria com o Wagner Love ou com o Gustavo? Você acha que ele errou? Não. Mesmo? O próprio Wagner Love assumiu que a fase dele não é boa. Né? E aí é uma opção do treinador dar oportunidade pro Gustavo, que está vindo aí nos treinamentos muito bem. O Robinho, jogador do Cruzeiro, brigou com o Ederson durante o jogo e ele falou que isso era normal. Olha a declaração dele, que curiosa. Não dá pra mim chegar dentro de campo, Ederson, por favor, toca pra frente. Não dá, mas não só ele.
É todo mundo assim, o Henrique é o nosso capitão, eu e ele, a gente às vezes quase se pega no campo. Eu já mandei ele para um monte de vezes para aquele lugar, ele já mandou eu, isso faz parte do futebol. Olha só, faz parte mesmo? Você que Faz foi jogador, parte, depois isso é tudo acontece amigo, toda hora. é adrenalina dentro de campo, a vontade de querer ganhar. E também sempre lembrando que o Corinthians não perdeu para qualquer equipe, não. O Cruzeiro era uma das favoritas para o título, quando todo mundo perguntava quem são as maiores forças do Campeonato Brasileiro. Então, esse Cruzeiro aí começa a reagir, começa a ver os resultados e, ó, é uma equipe que não vai cair, não. E o Robinho estava a fim de falar. O Zezé Perrella assumiu novamente, né, a direção do Cruzeiro, virou novamente um diretor importante, está com os salários atrasados, o Robinho falou sobre isso, e o Zezé Perrella tinha dito o seguinte, não ia mais deixar jogador ir para a night. Olha o que o Robinho respondeu, vamos ver. O nosso time também não é bobo, a gente sabe, os resultados não estão chegando, ninguém vai sair. Mas as vitórias vindo, quem gosta de tomar uma cerveja vai tomar uma cerveja, quem gosta de ir num pagode vai no pagode. Faz parte do futebol, se falar que não é mentira. Ele ainda não deu para fazer muita coisa, porque ele só está uma semana e pouquinho, né? Ainda está tentando reajustar as coisas, que vocês sabem que são salários, até agora a gente não recebeu, mas já passou para a gente que essa semana vão ser acertados, a gente espera também. Tá aí o Robinho, ó, falou a doidada. Vamos sair do Corinthians e vamos pro São Paulo. O São Paulo venceu o Avaí por 1-0. A gente vai soltar o gol do Arboleda. Primeiro, Luiz Maceda vai soltar pra gente o gol do Arboleda, que foi o gol da vitória do São Paulo. O zagueiro Arboleda, que não marcava faz tempo um golzinho também, acabou. Como o Fagner também, fazia tempo fazer gol. Como o Fagner também, aí ele comemorando bastante. O São Paulo, que até que enfim conseguiu vencer, né, Paulo? E ele subiu bem, né? Uma cabeçada linda, tirando do goleiro. Agora, o São Paulo, nesse momento, já estava com um jogador a mais. Isso. Né? O Avaí estava vindo na defensiva, estava marcando muito bem. E por uma falha, para mim, do VAR, na expulsão do jogador do Avaí, acabou facilitando para a equipe do São Paulo. Porque o São Paulo perdeu muitos gols durante o jogo, né? Jogando com a mais. A gente vai mostrar primeiro o gol que o Pato perdeu. Olha só, vocês não vão acreditar. Dá uma olhada aí, Paulo, ó. Pato recebe livre, sem goleiro, o que ele faz? Eu no Pirilampos do Padroeiro, que eu jogava no Pirilampos do Padroeiro, eu fazia esse gol aí, pô. Você nem se fala, né? Não dá pra perder um gol desse, né? Ele errou o tempo de bola, a chapada, né? Ele esperou a bola chegar muito em cima e quando ela chegou muito em cima, ele acabou errando e bateu na sola da chuteira e bateu completamente errado. Mas é um jogador que normalmente não perde gols assim. O Pato tá abaixo do esperado? Pelo que vale, como chegou no São Paulo, está muito abaixo. É um jogador que pode dar muito, é um jogador que tem qualidade para estar nesse São Paulo e é isso que o torcedor está esperando até agora. Não só o torcedor, Paulo. O Fernando Diniz também está esperando que o Pato dê a volta por cima. Dá uma olhada. Se o Pato tivesse feito das chances que ele teve hoje 2 gols, a gente estaria contando uma outra história. A gente sabe que o aproveitamento do Pato, pela qualidade dele, uma hora a bola dele vai começar a entrar. As conversas com o Pato, desde quando eu cheguei, elas praticamente são diárias. É um cara que dispensa comentários no sentido de potencial, de qualidade, e a gente está procurando dar todas as condições a ele para que ele consiga ter assim a efetividade que ele sempre teve, sabe? É um jogador que dispensa comentários no que diz respeito à qualidade. Então a gente espera de fato que ele consiga converter as chances que ele tem aparecido para ele em gols e virar esse momento. E a gente sabe que ele está sendo cobrado por conta da falta de gols. Fica esperto, você está sendo cobrado, Pato. Fernando Diniz também falou sobre as chances perdidas no São Paulo, que foram muitas, cara. Dá uma olhada. O problema de hoje foi concluir o que a gente criou em gol. A gente teve muita chance real de gol. O que faltou foi a gente converter as inúmeras chances que a gente criou em efetividade, em fazer os gols. Agora, o São Paulo precisa melhorar a pontaria, né, cara? A superioridade do São Paulo é fato, nós vimos isso. É um momento assim muito difícil para o próprio Pato, né, que é um jogador que é costumeiro fazer gols, a pressão está aí, mas eu creio que é um jogador que consegue facilmente dar a volta por cima. E o São Paulo, o mais importante é que estão criando as oportunidades de gols. Uma hora a bola entra.
E aí aconteceu no jogo uma homenagem muito legal, muito marcante. O Cafu foi homenageado, ele completou 30 anos da estreia dele pelo São Paulo. A gente vai soltar em tela cheia as homenagens. Ele recebeu uma placa, olha só, 2 quadros e uma camisa com o nome do filho dele, o Danilo, que acabou falecendo de infarto jogando bola. Uma homenagem mais do que bonita, principalmente a camisa, né, Paulo? E você conhece muito bem a família, né? O Cafu, inclusive, ele chegou ontem, né, de viagem, ele estava na China e nós estávamos aqui comentando o jogo do campeonato italiano da Juve, que ganhou do Bologna, e inclusive ele mandou uma mensagem para mim dizendo que é muito fã do Silvio Luiz, e eu fiquei muito feliz, né, dele estar acompanhando o campeonato italiano, e é uma homenagem justa para um jogador que trouxe muita alegria para o torcedor de São Paulino, um jogador que tem história, e eu vi que ele ficou muito emocionado nessa homenagem, não só para ele, como propriamente do Danilo. Já estamos de volta, mas infelizmente o nosso tempo acabou, a bola fica por aqui. Meu caro Paulão, muito obrigado. Meu Fefon. Vai voltar bem mais vezes. Vamos, eu venho sim, tá sempre aí.